Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 5 de agosto, segunda-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para o lugar deserto e afastado. Com certeza essa notícia trouxe grande dor e sofrimento para o coração do Mestre Jesus. A morte do seu amigo, do seu primo, a morte de um homem que não era só parente e nem só amigo, mas era profundo na comunhão da espiritualidade, da profecia, do amor ao reino. Então a morte de João, com certeza, alertava Jesus que sua morte também estava se aproximando e que ele teria o mesmo fim que seu primo João Batista. Então Jesus partiu sozinho para um lugar deserto e afastado, para rezar um pouco, para chorar, para pensar na vida. Mas quando as multidões souberam disso, saíram da cidade e seguiram a pé. As multidões que estavam sedentas de ouvir a palavra de Jesus, sedentas de curas, de milagres e de sinais, monitoravam os passos de Jesus para ver onde ele estaria. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. O olhar de Jesus, à vista, aquela multidão sofrida, aquela multidão abatida. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Humanamente, seria a hora de Jesus ficar com raiva. Ele precisava descansar, queria chorar, recebeu uma notícia triste da morte de seu primo João Batista e a multidão não deixa em paz. Mas ele não sente nada disso, não sente tristeza, não sente raiva, não fica chateado com a multidão. Muito pelo contrário, encheu-se de compaixão e curou a todos eles. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Depois de um dia inteiro de pregação, eles estavam ali famintos, famintos de pão, mas o coração estava alegre por ouvir a palavra de Jesus. Os discípulos querem que a multidão vá embora. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dá-lhes vós mesmos de comer. Jesus chama os discípulos à responsabilidade da partilha, da solidariedade, da comunhão. Mas os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: Trazei-os aqui. Talvez cada um de nós, diante das exigências desse mundo, sentimos também que temos muito pouco, apenas 5 pães e 2 peixes, para matar a fome de uma multidão. Mas se apresentarmos a Jesus o pouco que temos, o milagre irá acontecer, pois para Deus tudo é possível. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos aos céus e pronunciou a bênção. O jeito de Jesus se relacionar com o pão era muito próprio. Ele nunca pegava o pão e comia. Primeiro rezava, agradecia, olhava para os céus, partia e repartia. O pão é sagrado e deve ser partilhado. Em seguida, partiu os pães e os peixes com os discípulos, e os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar
mulheres e crianças. Jesus reparte o pão. Jesus sacia a fome do povo, para deixar muito claro que Ele mesmo é o pão da vida eterna. Ele mesmo é o nosso Salvador, que sacia nossa fome de amor, de esperança e de paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.